pessoal, hoje eu preparei uma aula que é sobre a paideia, né, que é uma educação integral. Minha aula que eu preparei para vocês hoje, na verdade uma conversa com vocês, porque eu acredito assim, o professor, quando ele está indignado com alguma coisa, ele tem que mostrar a sua indignação. E para mim atingir o aluno, eu tenho que mostrar aquilo que eu acredito também. Então, eu acredito o quê? Numa educação que forma o ser humano para a vida. Por isso que hoje, o tema que eu propus para você é falar sobre a paideia. A princípio, a palavra parece ser desconhecida do nosso vocabulário cotidiano, mas aos poucos a gente vai tentando entender o que é realmente essa palavra e a conceituação dela. Então, paideia vem do grego, né? Ou do paidós, que paidós significa criança. Então, é o cuidado com a criança. Então, os gregos tinham cuidado com a criança porque eles preparavam a criança para a idade adulta, para que quando ela crescesse, ela pudesse exercer as suas virtudes, que é um item também que eu vou abordar um pouquinho mais para frente, que é da areté, que são as virtudes. Então, o grego tinha essa concepção do quê? Que o paidó, ou aquele que cuidava da criança, que também era chamado de mestre, ele preparava essa criança desde a fase da adolescência até a fase adulta, para que ela pudesse exercer as suas virtudes, né? Então, praticamente, a paideia o que é? Ela pode ser definida também como a cultura do homem em sua integralidade, ou a formação integral do homem. Então, nós vamos ter uma diferença aqui, porque aqui eu coloquei o desenho do Leonardo da Vinci, porque a paideia, para os gregos, ela tinha uma concepção, que era essa, preparar a criança para uma idade adulta. Já depois, com o humanismo, a paideia ela tomou uma outra concepção, que o que é? Formar a pessoa para a vida. Porque o grego formava, nos seus vários nichos, para uma certa virtude, que era a areté. Por quê? Os espartanos preparavam os seus adolescentes para a guerra. Então, a coragem de enfrentar a morte, enfrentar qualquer outra coisa que eles teriam para defender a cidade, então era visto como uma virtude. E a coragem, então, para os espartanos era uma virtude. Eles preparavam as crianças, a sua forma de educar era para que as crianças fossem corajosas. Aristóteles já teria uma outra concepção. Por quê? Ele dizia assim, que a virtude era a justiça. Então, nada mais a justiça que o exercício da polis, aquele que vai exercer a sua cidadania. Então, já na própria Grécia mesmo, ali no centro da civilização da Grécia, o que acontecia? Todos eram preparados para exercer a sua cidadania dentro da polis. Então, a virtude ali era a sua cidadania, era a sua forma de exercer a sua liberdade dentro da polis. Então, ali tem alguns nichos, né, que é a cidadania, a cultura, a tradição, a educação, e isso passou a ser, então, alguns compostos para formar esse adolescente para a vida adulta. Então, se preparava para a cidadania, se preparava para a cultura, por isso que tinha arte, tinha aritmética, tinha música. Então, essas coisas preparavam a criança para uma virtude, para viver após na sociedade. Também, a educação grega, ela tinha uma palavra que se diz no grego, que é teleologia. Por quê? O grego, ele tinha um objetivo. Tele significa objetivo, finalidade. Então, essa educação, ela era um objetivo, ela tinha uma finalidade. E a finalidade, praticamente, era quase que coletiva entre os gregos. Então, o que acontece? Se para um nicho ali do mundo grego era a virtude de coragem, então praticamente se preparavam todos os adolescentes para ser homens corajosos. Se num outro canto da Grécia a parte importante era a justiça, então a educação daquela parte, daquele nicho, também era a justiça. Então era quase que coletivo o que se preparava para os alunos, né? Mas a minha aula ela vem apontar mais para o lado da discussão, da crítica de como que é a nossa formação, a nossa paideia. Porque se nós tivermos a concepção que só temos a paideia, essa formação, esse processo de formação
do ser humano só quando estamos estudando numa escola, numa faculdade e tal, então aí ela perde o sentido da formação integral. Porque nós aprendemos não só dentro da escola, mas aprendemos também fora da escola. Porque tudo é aprendizado. Então a paideia não acontece só dentro da escola, ela acontece também fora da escola, acontece em outros lugares. A minha crítica está: quais virtudes hoje nós temos na nossa sociedade, na nossa civilização? A questão assim também, como que é a nossa educação hoje? Ela é uma educação mais fechada, focalizada, centralizada em um objetivo, ou ela é uma educação que prepara para a vida? Então essa é uma das críticas que eu tento trazer aqui. Por quê? Eu vou falar um pouco sobre a ontologia do ser, que Aristóteles sustentava que o mais alto nível de felicidade está no exercício da razão, faculdade inerente a esta espécie ao ser humano. Por quê? Todo ser humano busca, na sua ontologia, na sua procura da pergunta o que eu sou, de onde vim, para onde vou, ele sempre busca o quê? A felicidade. E para Aristóteles, a felicidade estava no uso da razão. Porque é só a razão que pode me dizer e me apontar aonde eu devo seguir. Porque aí eu tenho consciência do que está acontecendo comigo, que é o que Sartre também trabalhava. Eu só posso fazer as coisas diferente quando eu tenho consciência do que acontece comigo. Que depois eu vou usar uma frase no final, que é dele. Então, todo ser que atinge um grau elevado de desenvolvimento sente-se naturalmente inclinado para a educação. Então, toda a sociedade, quando ela atinge um grau elevado de conhecimento, ela busca se conhecer cada vez mais. E aí é o papel da educação. Por quê? O Kafka ele dizia assim que o ser humano, o homem, é uma invenção. Por quê? A educação, ela, quando ela chega num certo patamar, num certo nível, ela busca então um grau elevado de conhecimento. Então nós podemos mudar certas atitudes ou certa forma de existência do ser humano se ele reconhece em si que a formação ela não está condizente com aquilo que eles estão vivendo. Então, quando a razão é usada para o benefício de ver, não, a nossa educação é a melhor educação que nós temos, não é? Devemos mudar essa educação ou não devemos? Estamos preparando realmente a criança ou o adolescente para a vida ou estão preparando para um objetivo que é o vestibular ou é alguma outra coisa? Porque nós sabemos pelo capitalismo que a escola prepara para o serviço, para passar no vestibular, para poder ter um bom curso e se formar um profissional que possa ter uma renda. Milton Nascimento vai dizer assim um pouco mais contemporaneizando: eu caçador de mim. Então a educação ela tem que ser a forma de fazer com que o aluno possa ser crítico e possa se perguntar de si mesmo. Como que é o meu mundo exterior e meu mundo interior? Eu tenho que contrapor esses dois mundos. E é só quando eu coloco as duas balanças que eu me conheço. Porque quando eu conheço só um lado e não conheço o outro, então eu não me conheço totalmente. E como a educação, na paideia, visa preparar o homem para o todo, então ele tem que conhecer tanto o mundo externo quanto o mundo interno. Foucault dizia: o homem só é enquanto um ser quando pode tudo pensar. Então ele só é enquanto ele tem consciência de que ele pensa que ele tem uma razão e que ele pode usar isso para mudar diversas formas. Porque ele acredita assim: se a educação, que é uma educação que não muda o mundo, então ela não é uma educação. Porque ela tem que preparar o ser humano para poder mudar o mundo e intervir na sociedade, intervir onde ele está. Virtude, como eu já falei, que é a areté, então ela também pode ser traduzida como excelência, é uma disposição adquirida de fazer o bem, e as virtudes se aperfeiçoam como hábito. Quais as virtudes da nossa modernidade? Então, se no mundo grego eles preparavam essa areté para alguma virtude, e hoje no nosso mundo, qual é a virtude para a qual nós estamos preparando os nossos alunos? Como nós estamos sendo preparados? Ganhar dinheiro. Então isso vai ficar uma pergunta para todos, qualquer um quiser responder para si mesmo, porque a aula de hoje tem esse objetivo, levar vocês a refletir, não vou dar essas respostas. Fazer nota, professor? Não, hoje não, hoje está bem. Então aqui acontece um beco sem saída. Por quê? Vocês já lembram numa aula anterior que nós falamos sobre a mitologia grega.
né? Então, se essa educação ela leva a pessoa a focalizar só num ponto de vista e não faz ela refletir, não faz sair do seu mundo, da sua caverna, ver outras formas, ter outras visões, então ela é uma educação que ela não é neutra, ela está a serviço de um poder, está a serviço de uma ideologia, de alguma coisa e tal. Então a proposta é, nós devemos reconhecer em qual caverna nós estamos, porque nós sempre vamos estar numa caverna. E é aí que está a proposta, nós temos que refletir. Nós estamos sendo ideologizados por alguma ideia dominante, alguma coisa e tal, ou nós estamos preparados para refletir? Ou eu, como professor, estou deixando vocês também terem o exercício da razão de refletir aquilo que eu estou ensinando para vocês?